Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, comentando os aspectos gerais dessa organização social chamada de anarquismo. Bom, essa aula sobre esse tema será dividida em pelo menos duas. Acredito eu que nós teremos, na verdade, 3 aulas sobre o anarquismo. Por quê? Porque a gente vai ter uma aula que é essa, introdutória. Nós apresentaremos as características gerais do que é o anarquismo. E depois, nessa segunda e terceira aula, nós falaremos sobre os representantes máximos, né? Os representantes mais famosos do anarquismo, para que, de fato, a nossa visão sobre o que é essa organização social, ela fique mais rigorosa, né? Portanto, indo às fontes, entendendo o que autores como Proudhon, como Bakunin, como Kropotkin, esses caras aí, como que esses caras pensam a sociedade, certo? Bom, antes de qualquer coisa, quando, né, provavelmente a hora que você viu aqui anarquismo, nossa, mano, esse cara vai falar de bagunça, esse cara vai falar de zona, né? Esse cara vai falar de alguma coisa que é um completo caos, né? De fato, se a gente perguntar para as pessoas, como eu costumo dizer, da porta da escola para fora, perguntar para essas pessoas o que é anarquismo ou o que é anarquia, normalmente a resposta será em um tom pejorativo, né? Em um tom ruim, do ponto de vista mesmo moral. Ah, não, anarquismo é um lugar em que cada um pode fazer o que quer, aí você não tem regra nenhuma, cada um segue as suas próprias regras, e fica uma bagunça toda, e não tem propriedade privada, né? E não tem lei, um sobe em cima do outro, um monta em cima do outro, e em resumo, a gente tem, né, como eu já disse, nós temos um estado caótico. Ao invés, o oposto, né, de estado caótico seria um estado harmônico, um estado organizado. Portanto, o que se ouve, ou o que possivelmente se ouviria caso perguntássemos às pessoas da porta da escola para fora, e às vezes até de dentro da escola, esse que é o triste, né? Até de dentro da escola, nós ouviríamos de fato que o anarquismo é o resumo da zona, né? Da bagunça, da desordem, certo? Bom, num certo sentido, a palavra que dá origem para o nosso português anarquismo e anarquia, ou seja, etimologicamente falando, anarquia, que vem do grego e depois é transliterado para o latim, tem de fato em um certo sentido, tem essa ideia mesmo de ausência de leis, certo? Ou, mais precisamente, um estado de anarquia é um estado em que não há a presença de um líder, ou em que não há a presença de um governante, certo? Então, literalmente, anarquia, palavra vinda do grego e depois transliterada para o latim, significa um estado social, uma organização social em que não existe essa figura de líder ou de, o que seria o sinônimo, de governante, certo? Então, apenas por essa introdução, apenas pelo sentido etimológico da palavra, vamos tentar tirar algumas consequências daí. Quando você imagina o que o líder ou o que o governante representa, né? O que eles representam, essas figuras? Essas figuras representam a lei, certo? E elas representam uma legislação.
elas representam, portanto, um conjunto de regras, um conjunto de leis estabelecidas e que devem ser seguidas por aqueles que devem ser seguidas por todos aqueles que fazem parte desse governo ou que fazem parte dessa liderança, certo? Se vocês então entenderam o que eu quis dizer, se eu fui compreendido, desculpa, por vocês, o líder é aquele que representa a ordem. A ordem, evidentemente, dada a partir desse conjunto de leis. Certo? Certo? Agora, como seria, então, um Estado anárquico? Né? O que seria uma organização social sem líderes e sem governantes? Onde estaria a lei? Essa é a questão. Certo? Essa é a questão do anarquismo. Onde estaria a lei? Se a lei não está, digamos, encarnada no líder, se a lei não está encarnada em um governo, ou mais ainda em um Estado, aonde que ela está? Certo? Bom, fiquemos com essa questão ainda a ser resolvida. Pensemos na origem moderna do termo anarquismo. Quer dizer, o que levou algumas pessoas a imaginarem um Estado, ou melhor, uma organização social sem a ideia, sem a presença de um líder ou do governante. Para responder a essa questão, a gente precisa retomar, pelo menos, como nós estamos falando do anarquismo moderno, nós precisamos retornar pelo menos até a Revolução Francesa. Né? Vocês já sabem que tudo que se refere à modernidade se inicia com a Revolução Francesa. Né? Então pensemos um pouquinho. De um modo muito abrangente, de um modo muito geral, o que a Revolução Francesa representou. A princípio, a Revolução Francesa ela representa uma quebra do modelo tradicional até então vigente. Uma quebra de um modelo tradicional no que se refere à perspectiva religiosa, cultural, política, econômica e etc, etc, etc. Ou seja, a Revolução Francesa ela é um conjunto de ideais que tentam extinguir de uma vez por todas, as, digamos, a tradição, né? A tradição. De novo, essa tradição baseada na religião, baseada nas ideias filosóficas da antiguidade, etc, etc, etc. Certo? Bom, só que, então, e qual seria, então, né, na medida em que os revolucionários franceses, na medida em que eles se pretendem inovadores, ou na medida em que eles se pretendem de fato revolucionários, o que é que eles querem colocar no lugar da tradição? Né? Que é uma puta de uma pergunta, não é uma pergunta ingênua. Ou seja, você está querendo substituir uma determinada organização social, um determinado status quo, por outro, certo? Por outras alternativas. Quais seriam essas alternativas? As alternativas seriam, em resumo, ou para o que nos interessa aqui exatamente, seria um governo praticado pelo povo, certo? Então,
seria a tomada do povo do poder. A tomada, desculpa, do poder pelo povo, né? Entenda-se povo no sentido, claro, errôneo, de uma massa que até então não tinha privilégios políticos, certo? Então, nós vamos substituir a monarquia, nós substituímos todas aquelas relações tradicionais de senhores e servos e tudo mais que vocês já sabem em história, nós substituímos essas relações por relações agora ditas racionais, né? Racionais, iluminadas, uma forma política de pensando de fato no bem-estar comum. Mas o que quando a gente estuda, né, a Revolução Francesa, o que nós percebemos? Nós percebemos que o projeto, digamos assim, da Revolução Francesa, ele falhou. Ele falhou por quê? Porque quando você tem, principalmente lá no finalzinho, né, 1794, quando você tem o que ficou conhecido como estado de terror, né, o estado de terror da Revolução Francesa, você percebe que esse poder dito iluminado, racional e etc., ele também comete as mesmas atrocidades, as mesmas irracionalidades que o governo até então, né, o governo passado até então fazia. Ou seja, e mais, né? E depois desse período chamado, né, o período ou estado do terror, nós temos o quê? Nós temos a consagração de Napoleão Bonaparte, um puta de um imperador, um puta de um ditador, né? De um estadista no sentido mesmo tradicional do termo. Ou seja, nós temos aí num período de mais ou menos, viu gente, mais ou menos 50 anos, nós temos uma saída, uma extinção de um tipo de governo que era considerado tradicional. No meio desse processo, nós temos o que ficou conhecido mesmo como período de terror, ou seja, atrocidades cometidas agora pelo povo que estava no poder. E, finalmente, para acabar esse processo, nós temos a retomada de uma política, de uma organização social na mão de um imperador. Ou seja, onde de fato está o problema? Porque veja, onde está o problema então, né? Onde está a causa, melhor dizendo, onde está a causa da pobreza, da desigualdade social, da miséria, seja da miséria intelectual, da miséria humana, seja da miséria material mesmo? Onde está, né, da exploração? O que é a causa disso? Se vocês assistiram aí às aulas sobre o socialismo, você vai ver, né, que o socialismo pré-científico ou o socialismo dito utópico, ele tenta lá dar as suas respostas. Só que as respostas aqui que nos interessam são a dos anarquistas. Ou seja, qual é a causa de tudo isso que eu acabei de dizer? Miséria, exploração, pobreza, violência. A causa está no poder. A causa está no Estado. A causa está no governo. Ou seja, a causa de tudo isso está em uma figura que concentra
todas as leis, que concentra em si todas as regras e que, por extensão, obriga a todos os seus participantes a agirem do modo que esse governo, esse líder, esse Estado ordene. Deu para entender, então, o porquê dos anarquistas proporem uma organização social sem líderes e sem governantes? O que eles dirão? O problema está no governo. Não há, se for um governo capitalista, se for um governo socialista, se for um governo comunista, não vai dar certo. Por quê? Porque enquanto houver poder, enquanto houver uma instância, uma instituição, uma entidade que concentra em si as leis e que obriga os seus participantes a agirem de acordo com essas leis, não há liberdade, não há prosperidade, não há, portanto, humanidade. E, velho, olha que fantástico, né? Os primeiros anarquistas, que nós não vamos falar agora, mas os primeiros anarquistas, eles não viram o que aconteceu com a Revolução Russa de 1917. O que aconteceu com a Revolução Russa? Né? A Revolução leninista e que depois, na verdade, ela virou trotskista. Né? O que aconteceu? Aconteceu uma ditadura também. Né? Aconteceu exploração também, aconteceu miséria também, aconteceu opressão também. Então, o problema está nessa, de novo, né, gente? Eu vou repetir isso milhões de vezes. O problema para o anarquista está nessa instância, né? Imagina uma nuvem que concentra todas as leis, todas as regras e que obriga a todos os seus participantes, ou seja, a todos os cidadãos, a todas as pessoas, a agirem conforme eles assim desejam. Né? Afinal de contas, isso não é assim tão desconhecido, não é desconhecido deles, né? Aliás, não é nem desconhecido do próprio Marx, de que o Estado, de fato, ele concentra as leis, né? E o problema todo também está no Estado, etc, etc, etc. Certo? Então, eu espero que, após esse primeiro momento, você entenda que o filé mignon dessa definição do anarquismo, né? As leis que esses líderes encarnam. Né? O problema está aí. Não está, de novo, gente, vamos tomar muito cuidado, o problema não está na lei. Inclusive, você terá anarquistas que amam a ordem. Né? Godwin, que é o primeiro aí a falar sobre o anarquismo, né? Ele será um defensor da ordem, da lei. Só que não é essa lei imposta. Certo? Por quê? Porque a presença de um líder, a presença de um governante, a presença de um chefe é característico de uma lei imposta. De vigia. Manja? Né? Você tem que agir assim e sempre tem alguém olhando para ver se você está agindo certo ou não. Está lá com o caderninho na mão e se você passou o sinal vermelho, você toma multa. Se você não usou máscara, você toma multa. Se você não sei o que, você toma multa. Se você pisar na grama, você toma multa. Certo? O problema, de novo, não está na lei. Porque, adiantando um pouquinho, porque os anarquistas, eles acreditam, porque ainda existe
existem anarquistas e nunca deixará de existir anarquistas, né? Porque os anarquistas acreditam que você não precisaria de um chefão, você não precisaria de alguém que te dissesse não pode pisar na grama. Não precisaria de alguém que te dissesse, olha, se você não usar na pandemia, se você sair em público e não usar máscara, você será multado. Por quê? Porque acredita-se, os anarquistas, eles acreditam que o ser humano, por si só, ele seja capaz de estabelecer essas regras sem o comando de outro. Sem o comando de outro. Então vamos aí às características gerais, né? A primeira, convicção da existência. Convicção da existência de uma natureza humana. Moçada, isso é importante para nós. Por quê? Porque se nós olharmos para a literatura não anarquista, moderna, nós teremos para falar o mínimo, nós teremos uma desconfiança muito grande em relação a uma pretensa natureza humana. O que é uma natureza humana? É alguma coisa que já, a princípio, distingue o homem do animal. Deu para entender? É alguma coisa que, a princípio, já distingue homem de animal. Normalmente, se estabeleceu que a natureza humana ela é racional, né? O homem é um animal racional. Então, quer dizer, ao nascer, por nascimento, os homens já são distintos dos animais. Por quê? Porque eles pensam, né? Por muito tempo, o Ocidente ele acreditou nesse pressuposto aristotélico, né? Nessa ideia do Aristóteles. Com a modernidade, essa ideia de uma natureza humana começa a ficar meio, como eu disse, no mínimo, ela começa a ser questionada. Quer dizer, não há uma natureza humana. O homem é tal como qualquer outro animal. Ele se distingue, ele pode se distinguir dos outros animais, mas a princípio ele é um animal. Basta você ver a quantidade de guerras, os impulsos primitivos que os homens precisam realizar, e etc, etc, etc. Então, é interessante esse dado sobre os anarquistas, que para eles, ainda, então meio fora de moda, né, se deu para entender, para eles, o homem, ele é capaz de se juntar a outros seres humanos e de ter uma vida boa, ou seja, com cooperação, com solidariedade, de modo solidário. Por quê? Porque está na sua natureza humana. Então, a ideia precisamos achar meios que façam com que essa natureza humana ela não seja sufocada. Evidente, dentro de um sistema capitalista altamente competitivo, há essa natureza humana de solidariedade, de altruísmo, de cooperação, ela é sufocada, né? Ela é abafada. Por quê? Porque você tem que pensar primeiro em si para poder pensar nos outros depois. Assim como dentro de um sistema socialista, como se vocês podem assistir a aula aí, se houver interesse, dentro de um sistema socialista, também essa alma humana, né, essa natureza humana, ela pode sofrer determinadas influências que acabem por sufocar o próprio indivíduo.
em nome de uma coletividade, essa individualidade, essa subjetividade, esse particularismo de cada um, ele pode sim ser sufocado. Então, nem um lado, nem o outro lado, eles são, né? Ou seja, nem socialistas, nem capitalistas, eles prezam pela existência dessa natureza humana que os anarquistas estão propondo. Então, é claro que, como aula introdutória, a gente fica complicado da gente entender isso de sopetão, assim, né, diretamente, mas a ideia essa natureza humana, ela como que ela como ela se mostra, né? É claro, vai depender muito de cada autor, de cada pensador, etc. Mas, de uma maneira geral, como ela se mostra? Essa natureza humana, né? Como ela se mostra? Ora, ela, ao mesmo tempo que está suscetível a organizações sociais, a cooperações entre indivíduos, a solidarizar-se, né, a solidarização com outros indivíduos, ela também necessita de um individualismo. Ela necessita de um particularismo. Em exemplo, seria o seguinte, gente. Eu, Ângelo, eu tenho tanto como natureza humana, né? Eu tenho tanto a capacidade de conviver com outros de maneira harmônica, mas para que eu faça isso, eu preciso me reconhecer enquanto indivíduo, enquanto ser particular, que tem necessidades próprias. Ou seja, que eu não seja uma massa. Então, a ideia de classe, por exemplo, marxista, ela some daí. Por quê? Porque são indivíduos, ou melhor, somos indivíduos. E essa individualidade ela tem que ser acentuada. Ela tem que ser acentuada para que possamos viver em conjunto com outros. Certo? Prometo para vocês, se não ficou claro ainda, né, espero que tenha ficado. Se não ficou claro ainda, ficará a hora que nós começarmos a estudar cada um dos anarquistas aí. Tudo bem? Bom, e aí, evidentemente, né, claro, não tem nem muito o que discutir, que o anarquismo, todos os anarquistas criticam o status quo. Status quo, nós já falamos várias vezes em várias outras aulas, status quo é a organização social dada, né? É existente, o mundo tal como se apresenta. Evidente, anarquistas, socialistas, capitalistas em um primeiro, né, burgueses no primeiro momento, todos eles criticam o status quo. O problema específico dos anarquistas, então, para que façam essa crítica, está onde? Está no poder. Está no Estado. Essa visão de uma sociedade livre e, consequentemente, os meios para atingi-la, né, que é uma característica própria. Aliás, vocês vão ver aí que, a partir da segunda aula, que a ideia, se já não ficou claro, né, a ideia dos anarquistas, a palavra que resume o anarquismo é liberdade. Né? Liberdade. Então, todo um esforço que conflui para a ideia de liberdade, de uma sociedade livre, de uma organização social em que as pessoas sejam efetivamente livres. E essa liberdade efetiva, ela não passa apenas por aquilo que se entende na filosofia, por uma liberdade natural.
essa liberdade da qual os anarquistas falam é principalmente uma liberdade moral. Cada um de nós ser livre o suficiente para estabelecer as próprias regras e cumprir essas regras estabelecidas. Certo? Certo? Então, moçada, finalmente, para a gente finalizar essa aula, eu deixo com vocês, comento aqui com vocês, um pequeno trecho de um livro que até onde alcança o meu conhecimento é um livro talvez o mais lido sobre o anarquismo, que se chama História do Anarquismo, do Peter Marshall. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro anarquista foi a primeira pessoa que sentiu a opressão imputada por outros e se rebelou contra ela. Então veja, tudo que nós falamos aqui foi em referência ao anarquismo moderno, né? O anarquismo moderno, portanto, pós-Revolução Francesa. Agora, anarquista, esse espírito anarquista, dirão os historiadores da filosofia, da sociologia, esse espírito anarquista, ele acompanha a história da humanidade. Ou seja, sempre existiram ao longo da história humana pessoas anarquistas. E olha só, né? Então, ó, o primeiro anarquista foi a primeira pessoa que sentiu a opressão imputada por outros e se rebelou contra ela. Então, o anarquista, ele é um sujeito prático. Ele não é só teórico. Essa mudança da qual os anarquistas os anarquistas defendem é uma mudança da realidade. Então, alguém foi lá, o primeiro anarquista, alguém foi lá e o oprimiu de algum modo. Você não pode entrar aqui porque você está com essa roupa. E aí o anarquista sente essa opressão, essa proibição, essa coerção e se rebela contra. E se revolta contra esse estabelecido. Tá vendo a lei aí? Tá vendo o líder? Você não pode. Você não pode entrar porque você está com roupa X. Ele ou ela, né, esse homem ou essa mulher, não apenas afirmou seu direito de pensar livremente, mas desafiou a autoridade, independentemente da forma em que essa autoridade tenha assumido. Ótimo, né? Eu acho que resume bem para nós essa primeira aula. O anarquista, ele exige pensar por si próprio. O anarquista, ele exige pensar por si próprio. Só que, para que ele faça isso, no mundo em que ele vive, no mundo em que nós vivemos, é necessário o quê? É necessário combater essa opressão. É necessário combater esse sistema coercitivo. É só, se você pensar Durkheim, fica muito fácil, né? O pensamento durkheimiano, ele é o oposto do pensamento anarquista. Então, o que nós temos aqui? O anarquista, seja ele moderno, seja ele arcaico, seja o anarquista lá do futuro, anarquistas serão sempre essas pessoas que se revoltam contra a autoridade. Então um adolescente é anarquista? Não. O adolescente não é um anarquista. Quer dizer, a revolta dos adolescentes, vamos lá, né? Vamos com calma. O adolescente, porque ele critica a mamãe, critica a papai, porque o mundo nunca tá bom, Não. Ou, a enorme maioria
dos adolescentes não são anarquistas, porque lhe faltam algumas coisas. Principalmente, o que falta? Falta isso. Visão de uma sociedade livre. De que modo é possível? Em resumo, por que eu estou criticando papai e mamãe? O que eles representam para mim? Né? Ou seja, eu faço uma crítica, eu me mostro contrário, mas eu não coloco nada no lugar. Para que você seja um anarquista, você tem que colocar outra coisa no lugar. Você tem que se afirmar enquanto sujeito. Colocar outro modo de pensamento no lugar. Não é um pensamento, né, ao contrário do que parece, não é um pensamento devastador. Manja? Ah, é só criticar mesmo e mandar tudo a puta. Não, não é. Não é. Né? Se fosse assim, aí sim, né? Se fosse assim, seria de fato a anarquia no sentido mesmo pejorativo. Não, velho. O anarquismo ele é uma construção coletiva ou individual, isso vai depender de cada filósofo, mas é uma construção de homens. É uma construção empreendida por homens visando uma sociedade boa, visando uma vida boa, não só para alguns, mas para todos. Certo, moçada? Um beijo para vocês, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Se tiver dúvidas, estamos aí. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado.